Você já parou para pensar que o simples ato de recusar um elogio pode esconder algo muito mais profundo? Talvez você tenha o hábito de se diminuir, achar que não merece ou até desconfiar das intenções de quem reconhece seu valor. O Espiritismo nos ajuda a entender que o amor próprio saudável não é vaidade, mas sim respeito pela obra divina que somos. Hoje vamos refletir como essa dificuldade em acolher elogios revela padrões espirituais e psicológicos que podem estar bloqueando seu progresso. É comum ouvir que a humildade é não se colocar acima dos outros, mas muitos confundem isso com negar as próprias virtudes. O resultado: pessoas que vivem se sabotando, que não reconhecem seus esforços e se sentem eternamente em dívida, como se fossem menores que o mundo. Esse comportamento não agrada a Deus, pois Ele nos fez com dons e potenciais para brilhar. Ao entender isso pela ótica espírita, você se liberta da culpa e passa a viver com mais equilíbrio. Fique comigo até o final deste vídeo. Vamos percorrer juntos ensinamentos profundos do Espiritismo, identificar raízes espirituais do auto-boicote e aprender a honrar as bênçãos que recebemos. Se este conteúdo tocar o seu coração, deixe o seu like agora mesmo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Comente gratidão para eu saber que você ficou até aqui e compartilhe com alguém que também precise despertar para esse amor próprio iluminado. O Espiritismo nos ensina, pelas palavras dos espíritos superiores e pelas obras de Allan Kardec, que a verdadeira humildade não é negar as qualidades que possuímos, mas reconhecê-las sem arrogância. Quando alguém nos elogia, dizendo que fomos generosos, pacientes ou competentes, não devemos refutar isso como se fosse algo errado. Na verdade, é uma oportunidade para agradecer a Deus por estar usando nossas capacidades para o bem. Muitos têm medo de cultivar o amor próprio por acreditar que isso é sinônimo de orgulho ou vaidade. Mas o amor próprio equilibrado é uma forma de gratidão e respeito ao Criador. Afinal, Ele nos dotou de talentos, virtudes e possibilidades de aprendizado. Quando negamos nossas qualidades ou não valorizamos conquistas, deixamos de honrar o investimento divino em nós. O egoísmo é pensar só em si, o amor próprio é valorizar-se para servir melhor. A doutrina espírita reforça que devemos sim nos esforçar pela modéstia, mas isso não significa encolher diante da vida. O orgulho é a exaltação egoísta, o amor próprio é a consciência serena do nosso valor como filhos de Deus. Quando compreendemos essa diferença, deixamos de rejeitar elogios e passamos a acolhê-los com alegria e humildade. Receber um elogio sincero não fere a moral, ao contrário, fortalece nosso compromisso com o bem. É também uma forma de confirmar se estamos no caminho certo. O reconhecimento honesto das pessoas ao nosso redor pode ser um incentivo providencial, uma forma de Deus nos dizer: continue, você está evoluindo. Não se trata de buscar aprovação para inflar o ego, mas de aceitar com serenidade as confirmações que chegam. Isso alimenta nossa coragem para prosseguir no trabalho interior e no auxílio ao próximo. Portanto, amar-se não é colocar-se acima dos outros, mas sim não se colocar abaixo do que Deus projetou para você. É ter consciência dos seus limites e também das suas capacidades. É saber que ainda há muito a melhorar, mas sem se anular ou viver se criticando. Esse amor próprio equilibrado fortalece a vontade, a fé e a disposição para crescer espiritualmente. Se você tem dificuldade de valorizar suas virtudes por medo de parecer orgulhoso, reflita: negar suas luzes não te torna humilde, apenas apaga o brilho que Deus acendeu em você. Então permita-se reconhecer o bem que já conquistou, não por vaidade, mas para continuar servindo com mais força. Segundo o Espiritismo, somos espíritos imortais em constante processo de evolução, trazendo na bagagem experiências de muitas vidas. Algumas vezes, carregamos culpas antigas que permanecem no subconsciente, gerando sentimentos de indignidade e auto-rejeição. É como se, inconscientemente, achássemos que não merecemos coisas boas, porque um dia falhamos gravemente. Essas culpas não resolvidas podem se manifestar na forma de autossabotagem. O espírito, sem entender bem de onde vem o peso, cria barreiras contra o próprio sucesso e felicidade. Pode recusar oportunidades, destruir relacionamentos ou até adoecer, inconscientemente buscando expiação. Por isso, Kardec nos lembra que o autoconhecimento é o caminho mais seguro para o progresso moral e espiritual. Quando você sente que não merece elogios ou reconhecimento, questione-se: será que há uma culpa que não foi perdoada, nem por você mesmo? O Espiritismo nos oferece o consolo do esclarecimento e o recurso do arrependimento sincero, da reparação e da prece. Deus não nos condena eternamente,
Ele nos dá chances sucessivas para corrigir o que ficou para trás e avançar com o coração leve. Trabalhar o perdão a si mesmo é essencial para sair desse ciclo de autossabotagem. Reconheça seus erros passados, mas não se prenda a eles como se fossem sua identidade. Somos muito mais do que nossas falhas, somos espíritos em aprendizado. Cada progresso, cada gesto de bondade, é um passo que Deus acolhe com alegria. Aceitar elogios e valorizar conquistas pode ser um exercício de cura espiritual. É admitir que você está evoluindo e merece sim colher bons frutos. Não se castigue eternamente pelos deslizes do ontem. Use-os como aprendizado para agir diferente hoje. É assim que a consciência se pacifica e o amor próprio se restaura. Lembre-se, o Pai não deseja que você viva se punindo. Ele quer ver seus filhos felizes, conscientes e dispostos a fazer o bem. Receba o elogio como quem recebe uma flor, com gratidão, simplicidade e o compromisso de continuar florescendo. O Espiritismo nos alerta que a vida não é apenas para gozos pessoais, estamos todos em um grande campo de trabalho evolutivo. Os talentos que recebemos, sejam intelectuais, artísticos, de liderança ou de serviço, não são privilégios isolados, mas instrumentos para auxiliar o próximo. Jesus disse: muito será pedido a quem muito foi dado. Por isso, quando alguém reconhece em você uma qualidade, não fuja. Isso não é vaidade, é confirmação de que você pode, e deve, usar aquilo para o bem. Se você tem paciência, sabedoria, criatividade ou empatia, não negue isso. Aceite com alegria e coloque a serviço do coletivo. O elogio recebido é como uma senha divina dizendo: continue a usar esse dom para ajudar. Negar-se, diminuir-se ou fingir que não tem valor é, na prática, desperdiçar o recurso que o Pai confiou a você. Imagine se um jardineiro recusasse as sementes por achar que não era digno de plantar. O mundo perderia flores e frutos. Assim também acontece quando rejeitamos o reconhecimento legítimo, deixamos de inspirar, consolar e contribuir com o progresso de todos. A doutrina espírita nos chama à responsabilidade. Se somos espíritos em processo, já fomos auxiliados muitas vezes por mãos invisíveis. E agora, quando recebemos capacidades e elogios, cabe retribuir, seguindo adiante com mais força. Cada virtude desenvolvida não é conquista isolada, é ganho do grupo espiritual a que pertencemos. Então, ao invés de se sentir constrangido por um elogio sincero, sinta-se convocado a ampliar ainda mais o bem que você pode fazer. Isso é caridade no sentido mais elevado, usar tudo o que você é para servir. Aceitar o elogio não é inflar o ego, mas reconhecer que há uma obra maior acontecendo através de você. Assim, o amor próprio se torna ferramenta de evolução coletiva. E cada vez que alguém te reconhece, é o universo confirmando que seu esforço tem valor e que você deve continuar sem medo, com humildade, mas também com firmeza. Por fim, precisamos entender que todo elogio sincero que recebemos é, em última análise, um reflexo da bondade de Deus agindo através de nós. O Espiritismo ensina que somos cooperadores do Criador, e Ele nos concede virtudes, oportunidades e forças que não surgem do nada. Quando alguém diz parabéns, você foi incrível nisso, a resposta mais elevada é: graças a Deus por me permitir servir assim. Esse movimento não nos faz menores, mas mais conscientes de quem somos. Não é recusar o elogio, é redirecioná-lo para a fonte, reconhecendo que somos instrumentos do bem. Isso alimenta um amor próprio saudável e espiritualizado. Você valoriza o que tem, mas não se ensoberbece, porque sabe de onde vem a luz. A gratidão é o grande antídoto contra o orgulho e também contra a falsa humildade que nega o próprio valor. Quando você recebe um elogio com gratidão, está dizendo ao universo que quer continuar colaborando, que está aberto a ser cada vez mais útil. Isso gera um ciclo virtuoso de bênçãos, pois a vida confia mais recursos a quem sabe usá-los com sabedoria. Aceitar elogios é, portanto, um ato de espiritualidade prática. É como erguer um pequeno altar interior onde você agradece: obrigado, Senhor, por me permitir aprender e ajudar. É sair da autossabotagem para o serviço consciente, motivado pelo amor e não pela insegurança. Da próxima vez que alguém exaltar uma qualidade sua, respire fundo, sorria e aceite. Não para se exaltar, mas para confirmar seu compromisso com a evolução. Assim, você fortalece sua fé, seu propósito e inspira outros a fazer o mesmo. Do ponto de vista psicológico, a autossabotagem costuma ter raízes profundas nas experiências da infância e adolescência.
É nesse período que formamos as primeiras crenças sobre quem somos e o quanto valemos. Se você cresceu ouvindo críticas severas, comparações negativas ou raramente recebendo reconhecimento, pode ter desenvolvido a sensação de não ser bom o bastante. Isso se fixa no inconsciente e molda a forma como você reage diante do sucesso. Um exemplo comum: uma criança que faz algo bem na escola e recebe comentários do tipo "não fez mais que sua obrigação" ou "poderia ter feito melhor" tende a internalizar que seus esforços nunca são suficientes. Anos depois, já adulta, essa pessoa pode ter dificuldade em aceitar elogios no trabalho ou celebrar conquistas. Sempre haverá uma voz interna dizendo: "não é grande coisa, qualquer um faria, não se iluda". Além disso, situações traumáticas, como pais ausentes, separações conturbadas ou perdas precoces, podem gerar insegurança afetiva. Esse medo do abandono se converte em autossabotagem. É como se a pessoa evitasse brilhar ou avançar para não correr o risco de ser rejeitada. Então, ela mesma coloca obstáculos, procrastina, faz escolhas erradas, para confirmar a profecia de que não merece coisas boas. Na terapia, é muito comum observar que a autossabotagem está atrelada a um mecanismo inconsciente de autoproteção. A pessoa pensa: se eu não tentar, não corro o risco de fracassar ou de decepcionar os outros. É uma defesa emocional que se volta contra ela mesma, impedindo avanços importantes na vida pessoal, profissional e até nos relacionamentos. Outro ponto é a dificuldade de se sentir pertencente. Muitos carregam uma crença difusa de que não encaixam em lugar nenhum, ou que são uma fraude prestes a ser descoberta, o chamado síndrome do impostor. Por isso, quando recebem um elogio, sentem desconforto, rejeitam ou justificam dizendo que foi sorte. Assim, nunca consolidam uma autoestima saudável, porque não validam suas próprias conquistas. Essas raízes emocionais, formadas na infância e reforçadas por experiências adultas, constroem o alicerce da autossabotagem. Por isso, o trabalho psicológico precisa ser profundo, gentil e contínuo, revisitando memórias e reconstruindo crenças sobre si mesmo. A autocrítica é uma ferramenta natural de autorregulação, nos ajuda a refletir, melhorar e não repetir erros. Mas quando se torna rígida, cruel e incessante, passa de aliada a inimiga. É como ter um juiz interno implacável que nunca está satisfeito, não importa o quanto você faça ou conquiste. Isso é muito comum em pessoas que se sabotam. Imagine alguém que, ao terminar um projeto bem-sucedido, em vez de celebrar, imediatamente começa a pensar no que poderia ter sido melhor. Se o chefe elogia, logo rebate mentalmente: ele fala isso só para não me desanimar, mas deve achar que foi medíocre. Essa postura anula o prazer das pequenas vitórias e destrói a confiança, levando a pessoa a temer se expor novamente. Outro exemplo claro: alguém que decide começar a se exercitar. No primeiro sinal de dificuldade, falta de fôlego, cansaço ou um dia em que não consegue ir, a voz interna já sentencia: "Tá vendo? Você é preguiçoso, não termina nada do que começa". Isso gera culpa e vergonha, que alimentam o ciclo da paralisação. Em pouco tempo, abandona o plano. A psicologia explica que essa voz interior punitiva é formada por uma mistura das cobranças externas absorvidas ao longo da vida. Pais, professores, chefes, colegas, cada crítica não filtrada se torna um tijolo nesse castelo mental de autodepreciação. Com o tempo, não é mais necessário alguém de fora apontar falhas, o próprio indivíduo se encarrega de fazer isso o tempo todo. O processo terapêutico trabalha justamente em tornar essa voz mais compassiva. Ensina a reconhecer quando é ela quem fala e a substituí-la por um diálogo interno mais realista e gentil. Isso não é passar a mão na cabeça, mas criar um ambiente interno seguro para tentar, errar e crescer sem medo de punições psicológicas destrutivas. Domar essa autocrítica é um passo essencial para deixar de se autossabotar e começar a aceitar elogios. Afinal, se sua voz interna vive dizendo que você não presta, como acreditar quando alguém diz o contrário? Aprender a ouvir e valorizar o positivo é fundamental para equilibrar o senso de si. Pode parecer estranho dizer isso, mas muitas pessoas não têm apenas medo do fracasso, elas também têm medo do sucesso. Isso porque conquistar algo novo implica responsabilidades, mudanças e até novos julgamentos. Para quem já é inseguro, tudo isso parece assustador. Então, inconscientemente, começa a criar barreiras para não chegar lá. Um exemplo prático: o funcionário que tem todas as condições de ser promovido, mas começa a chegar atrasado, entregar trabalhos incompletos ou não participar das reuniões importantes.
Quando perguntado, ele mesmo se confunde. Eu queria tanto crescer, mas parece que algo me bloqueia. Na verdade, teme não dar conta do novo cargo e prefere sabotar as chances. Nos relacionamentos é parecido. Alguém começa a namorar, o vínculo se aprofunda, e justamente quando tudo poderia caminhar para algo mais sério, a pessoa passa a criticar demais o parceiro, arruma brigas sem motivo ou se distancia. É o medo do comprometimento, do e se não der certo. Assim, termina antes que possa falhar, sem perceber que está se autossabotando. Outro exemplo, pessoas que têm um talento natural para cantar, pintar ou liderar, mas se recusam a mostrar o que sabem por receio do julgamento alheio. Preferem ficar na zona conhecida, onde não são nem criticadas nem cobradas, mas também não vivem o potencial que possuem. Isso gera uma vida morna, sem grandes dores, mas também sem grandes alegrias. A psicologia mostra que o medo do sucesso é real e está ligado ao medo da exposição e do crescimento. Crescer significa lidar com expectativas, com invejas e até com mais trabalho. Para muitos, é mais seguro permanecer invisível. Assim, não correm riscos, mas também não experimentam as recompensas. Superar essa barreira passa por entender que a vida tem desafios em qualquer nível. Fugir não protege, apenas adia o inevitável. Reconhecer esse medo e aceitá-lo como parte do processo é o primeiro passo para não deixar que ele dite seus comportamentos. Na psicologia, autoestima não é se achar superior, mas ter um senso equilibrado de valor próprio. Significa reconhecer qualidades e limitações com maturidade. Aceitar elogios faz parte disso. É admitir que há coisas boas em você, que são visíveis aos outros e dignas de reconhecimento. Quem recusa elogios de forma constante mostra, na verdade, dificuldade em validar a si mesmo. Um exemplo simples, a pessoa que recebe um parabéns, ficou ótimo, e imediatamente rebate com imagina, foi só sorte. Esse ato pequeno revela um padrão mental profundo, não se sentir merecedora. Aceitar o elogio, ao contrário, é praticar a autovalidação. É dizer a si mesmo, sim, fiz bem, e está tudo bem receber esse reconhecimento. A terapia cognitivo-comportamental trabalha muito com isso. Ensinar o cliente a identificar pensamentos automáticos negativos e substituí-los por pensamentos mais justos. Ao invés de não mereço esse elogio, cultivar o trabalhei para isso e é natural ser reconhecido. Pode parecer forçado no início, mas com repetição, o cérebro cria novas conexões. A psicologia positiva também orienta a criar um diário de conquistas. Ao anotar coisas que fez bem no dia, mesmo pequenas, você treina o cérebro a perceber vitórias. Isso fortalece a confiança e faz com que, ao receber um elogio, sinta prazer em vez de desconforto. Passa a ser algo natural, não um momento constrangedor. Outro recurso é praticar a autocompaixão. Quando errar, trate-se como trataria um amigo querido, com paciência, incentivo e afeto. Isso ajuda a quebrar o ciclo de autocrítica feroz que alimenta a autossabotagem. Aos poucos, você constrói um relacionamento interno mais saudável. No fim, aceitar elogios é uma forma prática de nutrir a autoestima. Não como vaidade, mas como reconhecimento sincero de quem você é e do que está construindo. Assim, a autossabotagem perde força e dá lugar a uma vida mais plena. Quando pensamos em mudanças, a maioria imagina transformações radicais, quase cinematográficas. Mas na vida real, o caminho mais sólido é feito de pequenos passos. Para quem está preso na autossabotagem, isso é ainda mais importante. Ao definir metas menores, fáceis de cumprir, você evita o sentimento de incapacidade que surge diante de desafios gigantes. Imagine alguém que quer escrever um livro. Se o objetivo for escrever 300 páginas, a ansiedade toma conta e a autossabotagem aparece. Isso é grande demais para mim. Agora, se a meta for escrever uma página por dia, a tarefa se torna leve, quase lúdica. Cada dia cumprido é uma vitória que prova ao cérebro que você é capaz. Esse raciocínio vale para tudo: aprender um idioma, começar uma atividade física, abrir um pequeno negócio ou melhorar a organização financeira. Ao dividir grandes sonhos em partes menores, você experimenta o sabor do progresso. Isso alimenta a autoconfiança, diminui a autocrítica e, aos poucos, o medo de falhar perde força. Outro ponto essencial é celebrar cada etapa. Não espere apenas o resultado final para se permitir sentir orgulho. Se você conseguiu caminhar 15 minutos hoje, reconheça, foi um passo.
Se estudou 20 minutos de inglês, isso conta. Anotar e vibrar com essas pequenas vitórias cria um ciclo positivo que enfraquece o padrão de autossabotagem. Pessoas que se sabotam frequentemente ignoram o valor dos pequenos avanços. Esperam um grande acontecimento para se sentir bem. Mas a prática mostra que são as microações que, somadas, transformam a vida. Cultive o hábito de valorizar o que já está fazendo, mesmo que pareça modesto. Pequenos passos dados com constância levam muito mais longe do que grandes saltos esporádicos. Ao focar no processo, e não apenas no resultado, você constrói autoconfiança passo a passo. E é assim, sem perceber, que um dia você olha para trás e se surpreende com o quanto saiu do lugar. A autossabotagem se alimenta de um solo pobre em amor próprio. Por isso, cultivar diariamente pequenos gestos que nutram sua relação consigo é fundamental. Isso não significa só fazer coisas prazerosas, mas também praticar o que lhe faz crescer, mesmo que dê trabalho. Um exercício simples é começar o dia com afirmações positivas direcionadas a quem você é e ao que está construindo. Por exemplo, ao acordar, olhe no espelho e diga: eu sou capaz, estou aprendendo e crescendo. Hoje vou fazer o meu melhor, com paciência e respeito por mim mesmo. Pode parecer bobo no início, mas a neurociência mostra que o cérebro começa a internalizar o que repetimos com frequência. Esse pequeno ritual já é um ato de interromper o ciclo automático da autossabotagem. Outro exercício prático é escrever 3 coisas pelas quais você se sente grato no final do dia, junto com um pequeno reconhecimento. Algo que fez e foi bom, mesmo que simples. Pode ser ter respondido e-mails pendentes, ter escutado alguém com atenção, ter se permitido descansar. Isso treina o cérebro a focar no que deu certo, e não só no que falta ou poderia ser melhor. Também é eficaz estabelecer pequenas promessas diárias para si mesmo, e cumpri-las. Pode ser beber mais água, caminhar 10 minutos ou não mexer no celular durante o almoço. Cada promessa cumprida envia ao cérebro a mensagem de que você é confiável para si mesmo. Isso mina a sensação de fracasso constante que alimenta a autossabotagem. Por fim, permita-se elogiar seus próprios esforços. Muitas pessoas esperam o reconhecimento externo e rejeitam o interno. Mas diga para si mesmo: fui corajoso ao fazer aquilo hoje, mesmo com medo. Estou orgulhoso do que estou construindo. Esse diálogo interno positivo é tão ou mais importante do que qualquer elogio que venha de fora. Com práticas diárias simples, você cria uma nova narrativa mental sobre quem é e do que é capaz. A autossabotagem não desaparece de um dia para o outro, mas começa a perder a força quando você se torna seu principal aliado. Muitos veem o ato de receber um elogio com naturalidade, mas para quem tem baixa autoestima, isso pode ser quase desconfortável, até ameaçador. É como se cada palavra positiva fosse uma responsabilidade enorme de corresponder ou uma mentira prestes a ser desmascarada. Por isso, aprender a simplesmente dizer obrigado já é um passo terapêutico. Quando alguém disser que você fez algo bem, resista à tentação de rebater com foi nada ou nem ficou tão bom assim. Apenas sorria e agradeça. Isso interrompe o circuito da autossabotagem que busca desqualificar o que foi feito. Com o tempo, o cérebro passa a associar elogios a prazer, e não a constrangimento ou obrigação. Outra prática poderosa é escrever num caderno todos os elogios recebidos, sejam grandes ou pequenos. Registrar quem disse, o contexto e como você se sentiu. Voltar a esse caderno em momentos de dúvida ajuda a equilibrar a autocrítica, lembrando fatos reais que comprovam seu valor. É um antídoto contra o não sou bom o bastante. Você também pode fazer listas das suas próprias conquistas. Comece pelas pequenas. Concluí aquele relatório, me exercitei hoje, fui gentil com alguém mesmo estando irritado. Essa lista é uma forma de consolidar uma visão positiva sobre quem você é, para além das falhas que sua mente tende a destacar. Praticar a autorrecompensa é outro recurso simples. Quando cumprir algo importante para si, dê-se um presente, um café especial, um filme que gosta, um momento de lazer. Isso reforça o comportamento positivo e mostra ao seu inconsciente que avançar é seguro e traz satisfação, não punição. Aprender a aceitar elogios e a celebrar as próprias vitórias é construir o músculo do amor próprio. É assim que se reverte o ciclo. Você passa a acreditar mais em si, se sabota menos e se abre para experiências maiores e mais gratificantes. A mente humana adora rotas conhecidas. Mesmo quando são caminhos que nos ferem,
O cérebro tende a repetir pensamentos automáticos porque são familiares. Por isso, quebrar o padrão da autossabotagem exige repetição consciente e paciência. É um treino diário, como aprender a tocar um instrumento ou dirigir. Comece identificando pensamentos típicos que disparam a autossabotagem. Frases como "não vou conseguir", "isso não é para mim", "vão me criticar" precisam ser anotadas. Tornar essas crenças visíveis enfraquece o poder delas. Ao vê-las escritas, você consegue questionar: isso é verdade mesmo? Que evidências tenho contra? Em seguida, construa respostas mais racionais e generosas. Por exemplo, já superei desafios maiores, nem todo mundo vai me julgar, e quem julgar está falando mais sobre si do que sobre mim. Repetir essas respostas cria novos circuitos neurais, que com o tempo passam a ser automáticos. Também ajude seu cérebro com imagens e experiências positivas. Visualize o que deseja alcançar, sinta a emoção de já ter conquistado, envolva todos os sentidos. Isso não é ilusão, é um recurso neuropsicológico poderoso para treinar a mente a se abrir para o sucesso, diminuindo o medo e o bloqueio inconsciente. Por fim, pratique o autocarinho. Toque em si com leveza, faça automassagem, respire fundo trazendo consciência para o corpo. O bem-estar físico comunica ao cérebro que está seguro, o que reduz a urgência de se proteger por meio da autossabotagem. Combinado a tudo isso, o processo torna-se uma jornada viva de transformação. Assim, passo a passo, pensamento a pensamento, você reconfigura sua mente para acreditar mais em si. A autossabotagem vai perdendo espaço, substituída por um senso real de competência, merecimento e alegria por existir. Chegamos ao final desta jornada profunda sobre autossabotagem, suas raízes psicológicas, seus reflexos práticos no dia a dia e, acima de tudo, seu significado à luz da doutrina espírita. É essencial que você entenda que não está sozinho neste processo. Segundo o Espiritismo, somos espíritos em evolução, carregando imperfeições que nos desafiam justamente para que aprendamos a superá-las, passo a passo, com coragem e amor próprio, reconhecendo em nós mesmos filhos de Deus dotados de potencial divino. Ao longo deste vídeo, você viu como pequenas atitudes podem reverter padrões nocivos, como a psicologia explica esses mecanismos mentais e como o espiritismo aprofunda a visão mostrando que a autossabotagem não é só questão de hábito, é também uma lição espiritual. Muitas vezes, temos medo de crescer porque tememos as responsabilidades que o progresso traz, esquecendo que crescer é nossa destinação natural. O amor próprio saudável, que não é vaidade, mas respeito pelo que somos como criação divina, é o antídoto mais forte contra esse autoabandono. Portanto, se este conteúdo tocou seu coração, faça um compromisso consigo mesmo agora. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Isso não é apenas uma forma de nos apoiar, mas de garantir que você continue recebendo mensagens que vão nutrir o seu autoconhecimento e sua jornada espiritual. Escreva nos comentários como você tem percebido seus próprios padrões de autossabotagem e o que pretende fazer para quebrar esse ciclo. Sua partilha pode ajudar outros que estão passando pelo mesmo. Compartilhe este vídeo com quem você ama. Talvez você não tenha ideia do quanto esse conteúdo pode ser o primeiro passo para alguém se libertar de um ciclo de medo e autodestruição. E não deixe de assistir ao próximo vídeo, onde vamos aprofundar como a reforma íntima, tão enfatizada pelos espíritos superiores, é o caminho mais seguro para abandonar velhos hábitos e construir um futuro de luz, confiança e verdadeira alegria. Que Jesus te abençoe e que os bons espíritos fortaleçam a sua vontade de se tornar cada dia mais senhor de si mesmo. A transformação começa dentro, mas seus reflexos iluminam todo o seu caminho. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.